Dito isso, abra sua Bíblia em Jonas, capítulo 1. Jonas, capítulo 1, verso 1. Jonas 1:1 está aí na tela, para você que não trouxe Bíblia. Jonas capítulo 1, verso 1 ao verso 5, perdão. Nós vamos ler por enquanto, tá? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Vamos orar. Pai querido, mais uma vez nós estamos diante do Senhor, da Tua Palavra. Queremos agradecer, ó Deus, por esse privilégio que temos de ouvir, de ler, de nos debruçar sobre a Sua Palavra, a Sua poderosa Palavra. E queremos, ó Pai, a direção do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, ainda mais nesse momento onde iremos proclamá-la. Ó Deus, que o Senhor venha falar com cada coração, assim como o Senhor já tem falado comigo. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Irmãos, pense numa situação. Imagine você, muitos aqui têm filhos, imagine que alguém pegue um filho seu e maltrata ele. Como que você ficaria? Se alguém simplesmente falasse mais alto com ele, porque você pode falar, a gente fala, mas quando alguém fala mais alto com nossos filhos, a gente fica bravo, a gente vira um leão, é ou não é? A gente já fica meio assim. Porém, pense ainda mais, alguém que tem filhos, alguém que já tem um filho, e aí ele percebe assim, não, eu já tenho filho demais da conta, filho demais, eu vou fazer o que agora? Eu vou matar o meu filho, porque eu não quero cuidar dele mais. Aí você ouve, fica vendo, é um absurdo, né, Magda? Aí você fica vendo aquela situação, você fala, meu Deus do céu, que mundo é esse? Deixa eu só me arrumar aqui que tem um trem agarrado. Que mundo é esse? Esse povo matando o próprio filho porque não quer cuidar deles? Estranho. E outros, imagine então que essa pessoa que não quer cuidar do filho, mata o filho, mas também não quer cuidar da mãe e do pai. Ele vai e mata a mãe e o pai, o vó, avô, porque ele está, chega, né? Muita gente. Pense ainda que quando ele se sentia ameaçado por alguém sentia inveja dele, alguém falava contra ele simplesmente ia lá, batia na porta dele, talvez o vizinho, e atirava contra ele. Você fica ouvindo a notícia de uma pessoa assim, ou então, ele tinha um cachorro do vizinho que perturbava muito. Ele pegava esse cachorro, enfiava um espeto nele, atravessava e botava lá no sol para assar no sol. Você fala, meu Deus, como que fica o nosso coração diante de pessoas assim, diante de alguém assim? Pois bem, querido, esse cenário existe ou existiu, e é uma cidade chamada Nínive. As pessoas ali, diz a palavra de Deus, e os históricos de Nínive, na verdade todo o reino da Síria, porque Nínive era a capital da Síria,
uma cidade grande, numerosa, com muitas pessoas, mas ao mesmo tempo com pessoas ruins. Para vocês terem ideia, isso que eu citei acontecia, mas pior ainda, não era com cachorro que eles colocavam no espeto, eram pessoas. Enfiava o espeto na pessoa, deixava ela lá no deserto para ser torrada pelo sol. Espetos humanos. Ali naquela cidade sanguinária, a morte era muito presente, o cheiro da morte era muito presente. Quando se falava em Nínive ou as suas cidades ao redor, Nínive uma metrópole, as suas cidades ao redor, as pessoas já ficavam temerosas ou ficavam entojadas, enojadas, ou não queriam passar por ali. Nínive então decapitava as pessoas aos milhares e empilhava a cabeça delas sobre os seus muros como um sinal dizendo: espia aí, o que a gente faz? Essa era Nínive. Quando a gente olha trazendo para perto de nós e falamos assim: puxa vida, pode existir alguém assim, pode existir pessoas assim. Nínive era assim. E Nínive ameaçava, a Síria ameaçava várias nações ao redor, inclusive Israel. Tanto o reino norte quanto o reino do sul, eles ameaçavam, eles colocavam já impostos sobre eles, subjugavam eles em algumas situações, e a ameaça da Síria era eminente sobre Israel. Então olhe você para esse cenário, olhe você para essa nação, olhe você para esse lugar. Você teria vontade de ir lá? Você teria vontade de tirar umas férias? Vou ali em Nínive, tirar umas férias em Nínive. Não, a gente quer ir para Gramado, a gente quer ir para Paris, mas Nínive não. Ninguém quer ir em Nínive. Ninguém quer ir em Nínive. Pois é, queridos, Jonas é escolhido como profeta para essa missão de ir a Nínive. E não só para passear, mas para fazer missão. Interessante que a gente olha para a história aqui de Jonas, a gente vê algo espetacular. Espetacular. Que essa missão transcultural foi feita no Antigo Testamento. Quando a gente pensa em missão, a gente lembra de Paulo, a gente lembra dos apóstolos, principalmente Paulo, que viajou, fez missão para falar da palavra de Deus, para anunciar Jesus. Mas isso a gente está falando do Antigo Testamento, Jesus nem tinha vindo. E Jonas é convocado para ir fazer missão para um povo que ameaçava a sua nação, para um povo que ele via que era terrível, mas ele é convocado pelo Senhor para essa missão. Jonas, um nacionalista, um judeu, que prezava pelas coisas ali na sua nação, ele tinha algumas questões que a gente vai ver aqui. Ele faz o quê? Diz a palavra do Senhor: vá depressa, verso 2, a grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade, diz o Senhor, subiu até minha presença. Verso 3, mas Jonas fugiu da presença do Senhor e foi para Tarsis. Jonas foge, e a gente sabe desse profeta fujão. Interessante a gente olhar para esse texto, e a gente vai entrar nele. Eu gosto do que Agostinho Lutero e muitos outros escritores dizem, que a narrativa de Jonas ressalta o interesse missionário de Deus, cujo amor e a misericórdia não se limitavam aos judeus. Por mais que era uma nação má, terrível, o coração de Deus pulsava por aquela nação e disse: vou enviar um profeta lá. E aí, a ação de Deus ali, o personagem principal do livro de Jonas é o próprio Deus. A gente vê a ação de Deus do capítulo 1 ao 4, a ação de Deus em todos os momentos, seja comissionando Jonas, seja levantando ali uma tempestade, uma tribulação, uma tempestade, seja acalmando a tempestade, sendo o próprio peixe
sendo a forma como Deus ouviu a oração de Jonas, sendo como Deus ouviu também a Nínive, a gente vai ver aqui. Então Deus é o centro do livro de Jonas. A palavra é o centro aqui do livro de Jonas. Aí Jonas então foge e vai para longe, vai em caminho de Tarsis. Diz o texto que ele quer fugir da presença de Deus. Então ele embarca ali naquela embarcação, naquele navio. E aí, verso 4 diz que o Senhor fez soprar um vento forte sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Enquanto isso, Jonas estava onde? Verso 5, parte B. Jonas tinha descido ao porão e se deitara e dormia profundamente. Fico pensando, o que passa na cabeça de Jonas? Ele foge, e aí ele dorme, a tempestade está ali acontecendo, os ventos soprando, e trovão, e com certeza o barco se mexendo e Jonas dormindo tranquilamente. Isso revela uma frieza, uma indiferença. Diante de um comissionamento de Deus, a gente olha para Jonas e fala, não é possível. Como que esse homem, um profeta de Deus, além de fugir, vai e dorme e está tranquilo, está de boa? Dormindo profundamente. Guarde isso. Dormindo profundamente. O capitão então se dirige a ele e fala, como você pode ficar aí dormindo? Levanta, vamos. E o capitão ainda dá um sermão nele, fala, ore, clame ao seu Deus, talvez Ele tenha piedade de nós, e não morramos. Quando a pessoa está tão indiferente, está tão fria, um profeta, os outros precisam falar para ele, ei querido, lembra de orar aí, viu? Você lembra que você tem um Deus? Então ora, fala com Ele, para Ele agir em nosso favor, para Ele fazer alguma coisa, senão nós vamos morrer. E aí os marinheiros combinam entre si, para lançar sorte, para ver o que estava acontecendo. E aí, lá no verso 7, a sorte cai exatamente sobre Jonas, e a gente vê mais uma vez ali, mesmo esses homens ímpios, esses marinheiros, não serviam ao mesmo Deus que nós, nem mesmo Deus que Jonas, o nosso Deus, mas a gente vê a providência de Deus ali, ao redor de Jonas, fazendo ele, peraí, o mar, os marinheiros. Então, Jonas dorme. O caminho da desobediência sempre nos conduzirá a abismos mais profundos. Uma das expressões sobre frieza que vemos na Bíblia é sono. E aí Jonas, lá no verso 9, eles falam, depois que tirou a sorte, eles perguntam, peraí, mas quem é você? É igual lá no Globo Repórter. Verso 8 diz, diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Não tem? Então eles fazem ali um interrogatório com Jonas. E olha o que Jonas responde. Verso 9. Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Aí você fala, puxa vida, hein, Jonas? Você é um profeta do Senhor. Você podia ter falado, batido no peito também, eu sou um profeta. Mas ele simplesmente declara que era hebreu, que era adorador. E aí a gente vê uma incoerência no que Jonas está dizendo e o que Jonas está fazendo. Incoerência entre o que ele diz e o que ele faz. Jonas era como eu disse, muito zeloso, muito bem informado, muito bem treinado ali na sua cultura, na sua religião, na sua ortodoxia. Mas a prática de Jonas aqui, venhamos e convenhamos, não estava condizendo com a situação. Você concorda comigo? Os marinheiros, então, continuam a história
Ele pergunta: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? E Jonas responde: pegue e jogue-me ao mar, que ele vai se acalmar. Pois é por minha causa que essa violência, a tempestade se abateu. É por minha causa. Me joguem ao mar. Jonas ali parece que num ápice assim, de falta de esperança. Eu já estou fugindo mesmo. Não tem mais futuro para mim. Eu sou o problema. Me joguem. Me lancem ao mar. E pronto, acabou essa tempestade. Mas os homens, eles não se contentam com isso, eles se esforçam ao máximo para remar de volta à terra, mas não teve jeito, a tempestade era muito grande, então eles clamam ao Senhor. Eles não clamaram aos deuses deles, eles clamaram a Yahvé, o Senhor, o Deus de Jonas. E eles falam: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida eles pegam e lançam Jonas ao mar, e este mar se aquieta. Interessante que essa história a gente conhece, ou em partes. Mas aqui, a forma como esses homens clamam a Deus, para que não caísse sobre eles a culpa daquele homem, e a indicação de Jonas para dizer: façam isso comigo mesmo. Ao mesmo tempo, onde era para a gente enxergar fé, que era em Jonas, a gente enxerga o quê? Falta de esperança, desistência da vida. Me joguem. E onde era para a gente encontrar desespero, a gente encontra fé naqueles marinheiros que clamam a Deus em favor de Jonas, em favor daquela situação. Uma incoerência, mas ao mesmo tempo a gente vê Deus trabalhando, porque na hora que eles jogam Jonas, o mar se acalma, e isso serve de testemunho para os marinheiros, de que Deus é o único Senhor. E aí a história continua, e vocês veem a grande história de Jonas que a gente conta para os nossos filhos. O grande peixe. Verso 17. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro dele por 3 dias e 3 noites. E aí, a gente vê Deus usando essa ação. Por mais que alguns vão dizer: mas como? Como que é possível ficar dentro do peixe 3 dias? Alguns vão dizer que é fábula e não sei o quê. Mas o próprio Jesus, ele usa dessa história bíblica para falar sobre ele. Então nós podemos crer que sim, ainda mais, porque a Bíblia disse, Jesus ainda endossa de que essa é uma história verdadeira. Jonas vai para dentro do peixe. O Senhor o envia para aquele lugar. Jonas tinha que ir para um lugar, tenta ir para outro. O Senhor agora trava todo o processo da vida dele, falando: agora vamos te colocar no lugar para você refletir. E ele reflete. Tanto é que o capítulo 2 de Jonas é uma oração. Eu não vou ler todo aqui, mas é uma oração dele dentro do ventre do peixe. Ele fala sobre o desespero de clamar ao Senhor. Ele fala sobre gritar por socorro. Ele diz que o Senhor jogou ele nas profundezas. Verso 4 diz que ele foi expulso da presença, contudo eu olhei de novo para o seu santo templo. O verso 7 diz: quando a minha vida se apagava, eu me lembrei de ti, a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. O verso 9 diz: mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifícios a ti. E aí ele termina dizendo: o que eu prometi cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Eu gosto do que um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele diz que a oração de Jonas nasceu da aflição e não da afeição. Entende isso? Ele estava aflito, e aí nasce uma oração. Mas ele não estava com afeição, não estava contemplando o Senhor simplesmente por quem Ele era. Mas ele estava num ambiente, fazia 3 dias, e ali brota
uma oração de clamor ao seu Deus, ao nosso Deus. Mateus 12:40 vai falar sobre Jesus, referindo-se a ele. Eu vou falar disso mais para o final. Então, Jonas, agora, verso 10. E o Senhor deu ordens ao peixe. O Senhor deu ordens para quem? Para o peixe. Olha o Senhor aí no controle de todas as coisas. Olha o Senhor aí como centro dessa narrativa bíblica. Olha isso, que lindo, queridos. O Senhor faz com que o peixe vomite. Na minha versão diz isso. Ele vomitou Jonas em terra firme. Imagina essa cena. Ele vomitou. O grande peixe vomita e Jonas aparece ali. Aí vem mais uma vez a ação do nosso Deus. Vamos lá, vamos comigo. O Deus de segunda chance. Deus dá mais uma chance para Jonas. Vou repetir. Deus dá mais uma chance a Jonas. Jonas, lá no capítulo 3, então, diz: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com essa ordem: vá à cidade de Nínive e pregue contra ela essa mensagem que eu lhe darei. No verso 2 do capítulo 1 diz: vá depressa à grande cidade e pregue contra ela. A palavra de Deus não muda, é a mesma. Quem mudou foi Jonas. Mas agora um Deus maravilhoso, poderoso, um Deus de segunda chance, trata com graça, com misericórdia para com Jonas. A gente vê sobre a vida de Jonas a graça e a misericórdia de Deus. Deus insistindo com Jonas, Deus tratando com Jonas, Deus falando, colocando ele em lugares, Deus comissionando ele novamente. A gente vê isso. Isso acontece nas nossas vidas, querido. Isso acontece sobre nós. Então, Jonas recebe essa proposta de um novo começo. E o que ele faz? Verso 3. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu em um dia, proclamando: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Essa era a palavra de Deus que ele deveria proclamar pelas ruas de Nínive. E ele faz isso em um dia. Eu fiquei imaginando como que ele fez isso em um dia. Se demorava 3 para percorrer a cidade. Então ele foi proclamando essa palavra que o Senhor, talvez essa notícia foi se espalhando de um para o outro, que o Senhor daqui a 40 dias ia destruir aquela cidade, a ira do Senhor ia ser estabelecida sobre aquela cidade má, sobre aqueles povos maus, sobre aquele lugar de morte. E as pessoas começam a receber aquela palavra, querido, começam a receber aquele confronto, aquela profecia do profeta de Deus, que era Jonas. E o que acontece? Com essa mensagem, algo tremendo acontece. Uma cidade inteira, alguns estudiosos vão dizer que tinham 160 mil pessoas, outros vão dizer que esses 160 mil que é citado na Bíblia era só crianças, então deveria ter em média 500 mil de pessoas ali naquela metrópole. Enfim, independente do número, uma cidade inteira se converte ao Deus, ao nosso Deus. Meu irmão, tem pregadores, pregadores que estão aí pregando a vida inteira. Jonas percorre e não consegue uma alma, 2 almas, poucas almas para Jesus. Jonas, em um dia, a gente vê isso em toda a narrativa bíblica, conversões assim, nem em Pentecostes. Então foi algo extraordinário que aconteceu em Nínive. Foi algo assim que Jonas não esperava. Jonas não esperava isso. E o povo se arrepende. Diz o verso 5, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum. E todos eles, do menor ao maior, vestiram-se de pano de saco. Se arrependeram. Quando eles faziam isso, era sinal de arrependimento. E
Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se também de pano de saco, sentou-se sobre cinzas, então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois, ovelhas, provar alguma coisa, não comam, não bebam, cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixe os maus caminhos e a violência. Isso é conversão, meu irmão. Deixa o seu mau caminho e deixa a violência. Lembra da história que eu falei de Nínive? E talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Uma cidade inteira, o rei proclamando um arrependimento. É como se o presidente aqui do Brasil falasse: ei, queridos, vamos proclamar um jejum aqui, todo mundo vai se arrepender. Lá. Entende? Mas era um arrependimento que começou em todo mundo. E o rei foi vendo aquilo tocou ele, encheu ele também de arrependimento. Não, nós nos arrependemos, nós vamos deixar a violência, nós vamos deixar tudo de mal que nós temos feito. Nós queremos esse Deus. Nós precisamos desse Deus. E aí, o verso 10. Diante desse arrependimento do povo, Deus então muda. Deus então, aqui eu não sei no seu texto, vai falar que, tendo em vista que eles fizerem como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Essa palavra Deus se arrependeu é bem complicadinha de entender, mas é como se os escritores quisessem colocar um sentimento humano em Deus. Então assim, melhor é ser entendido da seguinte forma: como se Deus, diante do arrependimento do povo, então, o decreto que ele tinha estabelecido de morte, agora é transformado, é mudado, por receber aquele povo. Então Deus muda diante do que o povo tinha feito. Eles estavam se arrependendo. Então aqui uma forma diferente de Deus tratar. Se o pecado provoca a ira de Deus, o arrependimento desperta a sua compaixão. Então Deus, cheio de compaixão e de misericórdia, olha aquele povo estrangeiro. A gente está falando de um povo estrangeiro. Na mesma época, queridos, Israel estava vivendo uma apostasia. Tinha profeta lá, 300.000 profetas lá em Israel, pregando para aquele povo, para se arrepender, lá, e nada. Deus envia um profeta, fujão, para uma cidade má, violenta. E ele prega uma mensagem curtinha, e as pessoas se arrependem. Que negócio é esse? Jonas. Agora eu começo a pregar, bota o texto aí. Tô brincando, tá, gente? O texto não, o tema. Jonas precisa ir além de si mesmo. Porque a gente vai para o final do livro, capítulo 4. Se o livro terminasse aqui, em Jonas capítulo 3, a gente ia falar: olha, né, maravilha, glória a Deus. Mas o livro termina de uma forma... termina com uma pergunta. Fica reticências. Não tem uma palavra final de Deus ou de Jonas. Mas o mais interessante é que o livro começa com a palavra de Deus e termina com a palavra de Deus. Mas Jonas precisava ir além de si mesmo. Jonas, capítulo 4, verso 1 diz: Jonas, porém, ficou profundamente descontente. E ficou enfurecido, ficou bravo. Além de ficar descontente, ele fica bravo. Porque o povo tinha se convertido. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Essa oração de Jonas é muito interessante. Ele orou: Senhor,
Não foi por isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que eu me apressei em fugir a Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor, que promete castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Dá raiva de Jonas? Dá raiva dele, não dá? Menino, que tipo de oração é essa que um profeta faz para o Senhor? Como que é isso? Como que é isso? Ele chega diante de Deus reclamando. Ele não tem prazer em ver o povo se convertendo. A gente não vê no livro de Jonas outra oração, além dessa do capítulo 2, e essa aqui que ele reclama com o Senhor. Jonas é um profeta, mas não estava muito ligando em buscar o Senhor, não. Ele está irado. Irado pelo quê? Por causa da misericórdia de Deus. Pensa. O homem está virado porque Deus era bom. O homem está virado porque Deus era misericordioso. O homem está virado, bravo, triste, pedindo a morte. Pedindo a morte. Porque Deus tinha salvo. Deus tinha feito o que ele não queria. Ele fala, não foi isso que eu falei? Quando eu estava em casa? Por isso que eu fugi. Então por que Jonas, ele confessa aqui? Por que ele foge? Ele foge porque ele queria a destruição daquele povo. Ele foge porque ele tinha um amor muito grande pela sua nação. Ele era muito nacionalista, então aquele povo ia vir contra a nação mais cedo ou mais tarde. Então ele queria que descesse fogo do céu e queimasse aquele povo, como em Sodoma e Gomorra. Talvez era essa a noção que ele tinha. E ele queria destruição em massa, ele queria sangue. Ele queria sangue, ele queria ver aquele povo destruído, e aí ele ia vibrar. Ele ia vibrar. E ele também, ele proclamou uma palavra, olha aqui, ele proclamou uma palavra de destruição em 40 dias. Não tem quando o profeta às vezes fala, daqui eu não sei quantos dias vai acontecer isso e aquilo. É tipo isso. Mas essa palavra para um profeta de verdade no Antigo Testamento tinha peso de lei. Então o trem ia acontecer, era 40 dias, 39, 38, 37, 36, 30, ia acontecer a contagem regressiva. Então ele fica chateado por causa da sua reputação. A sua reputação estava em jogo. Peraí, eu falei, eu sou profeta, eis que eu sou profeta. Eu estou falando e o negócio não vai acontecer? Como que é isso, Deus? Bravo com Deus. E o seu nacionalismo idólatra. O amor de Jonas pela sua pátria estava suplantando o seu amor por Deus e pelo próximo. Eu gosto do que o Tim Keller fala em Deuses Falsos, exatamente sobre Jonas. Eu vou ler. Jonas tinha um ídolo pessoal. Ele queria o êxito ministerial mais do que obedecer a Deus. Além disso, o profeta havia sido influenciado por um ídolo cultural. Colocava os interesses nacionais de Israel acima da obediência de Deus e do bem-estar espiritual dos ninivitas. Jonas tinha um ídolo religioso. Mera justiça própria, diz Tim Keller. Mera justiça própria. Não queria vê-los salvos. O ídolo cultural e pessoal de Jonas, tinha se aliado em uma combinação tóxica e altamente oculta dele mesmo. Isso levou a rebelar-se contra o próprio Deus, a quem tanto se orgulhava de servir. Olha isso. Jonas precisava ir além de si mesmo. Disse então o Senhor, verso 4, é razoável essa tua raiva, essa tua ira?
Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E ele ficou ali. O Senhor fala com ele: é razoável essa tua ira? Ele faz assim. Ele não responde ao Senhor. Vira as costas para Deus. O verso 5 diz que ele vai se assentar lá. Ali constrói um abrigo, ele fica ouvindo. Vou ver se Deus não vai destruir esse povo mesmo. Eu fico observando. Fica ali observando. E ele esperou para ver o que acontecia. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta. Lembra da história da planta? Sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, para livrá-lo do calor. Olha o cuidado de Deus ainda sobre a vida daquele homem. E aí depois a planta morre. Não sei se vocês lembram, né? Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental, verso 8, muito quente, o sol bate na cabeça dele. E Jonas, a cabeça de Jonas, ponto de ele quase desmaiar. Então só era quente. Por isso ele desejou morrer. Interessante que dentro do ventre do peixe ele pede vida, e agora fora do peixe ele pede a morte. Enquanto ali naquela situação terrível que ele estava vivendo, ele pede ao Senhor: livra. Agora uma situação que era para ser festa, para se alegrar com a salvação do outro, ele está pedindo para morrer. Muita incoerência na vida de Jonas. E aí ele gosta de ser abençoado. Ele vê a plantinha sobre ele, ele fica feliz, contente. E daqui a pouco a planta seca, murcha, ele fica bravo de novo. Quem gosta de ser abençoado? Ele gosta de ser abençoado. Gosta. A sua vida está centrada nele mesmo e não em Deus. Eu gosto também do que é dito no Ego Transformado, página 15. Também outro livro do Tini, diz assim: o ego humano não é apenas vazio, está também dolorido, sempre enredado em seus próprios problemas, focado em si mesmo, mais ciente de si mesmo do que qualquer outra parte do corpo. Jonas precisa ir além de si mesmo. Ego. Ama mais as coisas, uma plantinha, uma sombrinha, do que ama a Deus e as pessoas que Deus ama. Ele via as pessoas como coisas e coisas, as coisas como pessoas. Jonas é um homem contraditório demais da conta. É um ser em conflito. O livro de Jonas termina com uma pergunta. Verso 9. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa de uma planta? E a última palavra de Jonas no livro é: sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. As últimas palavras de um profeta de Deus. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, verso 10, embora não tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite, numa outra noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Aí a última pergunta: não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Queridos, eu termino trazendo uma aplicação para nós. Jonas não está a 2.700 anos distante de nós. Ele está dentro de nós. Eu li até agora e você ficou com raiva de Jonas, não ficou? Jonas mora debaixo da nossa pele, nas nossas entranhas, no nosso coração que bate no nosso próprio peito. O sangue de Jonas corre nas nossas próprias veias. Assim como Jonas, será que nós sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Será que nós temos disposição de levar a palavra para aqueles que Deus quer que nós a levemos? Será que nós estamos dispostos a ir além de nós mesmos?
A gente olha para Jonas como se fosse alguém distante da nossa realidade. Não. O que nós mais vemos na sociedade hoje, na igreja hoje, é o egocentrismo. É o eu. É o para mim. É faça para mim. Me dê mais. Eu quero mais. Cadê? Onde está para mim? Me sirvam. Me dê. Quando o Senhor, querido, lá no Antigo Testamento enviou um profeta, um missionário para as nações, para os estrangeiros, para os gentios. A gente está falando de 2.700 anos, a gente está falando de algo muito antes de Jesus. O coração de Deus é um coração missionário. O coração de Deus vai para além dele mesmo. O coração do Senhor é para estender uma mesa para todos, um banquete para todos e dizer: venham e comam. E está dizendo para mim e para você: chame outros para se assentar a essa mesa. Chamem outros. Nós somos Jonas dessa geração. Nós somos Jonas dessa geração, fugindo do chamado de Deus, do id de Deus, do comissionamento de Deus. Querido, eu falo isso com muito temor. Mas nós olhamos para Jonas e acusamos ele. Nesse mesmo viés, o que é mais importante não é como Jonas responde a pergunta para Deus no final do livro, mas essa pergunta reverbera por 2.700 anos para que eu e você possamos respondê-la. Nós temos uma bandeira, Jeová Nissi. Nós temos uma missão, nós temos um comissionamento. É muito lindo nós assentarmos à mesa do banquete, mas será que nós temos olhado para os lados? Será que nós temos nos preocupado com o que Deus tem se preocupado? Será que nós temos chorado pelo que Deus tem chorado? Será que nós temos gasto a nossa vida, investido a nossa vida naquilo que Deus quer que nós investimos? Ou a gente está vivendo em volta de nós mesmos? É a minha vida, é a minha casa, é o meu lar, é a minha família. E sim, nós precisamos cuidar disso, mas isso não separa a nossa missão. Isso não nos separa de um grande comissionamento, igreja. Isso não nos separa daquilo que o Senhor tem para nós. Jonas é um livro missiológico. Nele o amor de Deus transborda. Você vê Deus insistindo com Jonas na seu amor, na sua misericórdia. E mais ainda, Mateus capítulo 12, verso 38 a 41. Mateus 12, Jesus diz: então, alguns dos escribas e fariseus disseram a Jesus: mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior que Jonas. Aleluia. Você entendeu, irmão? Jesus está se autodeclarando maior que Jonas. Que assim como Jonas ali nos foi um sinal ali no ventre do peixe, da morte e da ressurreição de Jesus. É este sinal que Jesus deixou para nós da sua morte. E depois que não parou ali na sua morte, Ele transpassa. Ele ressuscita. Ele comissiona uma igreja. Meu irmão,
se nós não olharmos para além de nós mesmos, ficarmos só querendo pontuar aquilo que me cabe, fazer aquilo que eu acho legal fazer. Até aqui. Mas não ouvir e ser comissionado e deixar o Senhor fazer através de você, nós não vamos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não vamos declarar a sua palavra como deveríamos. Um sinal foi nos dado. Jesus é esse sinal. Os ninivitas se arrependeram e aqueles fariseus não estavam se arrependendo. Será que nós temos nos arrependido? Talvez você já entregou a sua vida ao Senhor, mas será que você tem ido para além de si mesmo? 1 Coríntios 11, 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e se humilham os que nada têm? Que lhes direi, os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. O corpo de Jesus foi moído por nós, para que nós agora fôssemos participantes do corpo dele. O povo ali em Corinto estava se reunindo, olhando para o seu próprio umbigo, olhando para o seu próprio estômago, para a sua fome. Eu estou com fome, então deixa eu devorar aqui. Você percebe que esse egocentrismo, ele reverbera por toda a humanidade, desde o Éden até os dias de hoje. Só que ao mesmo tempo, desde o Éden até os dias de hoje, a gente vê a graça, a gente vê a soberania de Deus, a gente vê o amor de Deus a ponto de derramar o seu próprio Filho numa cruz. E é por conta dessa graça, porque Jesus foi para além de si mesmo. Ele poderia dizer: não, eu vou até aqui. Mas ele disse: Senhor, se possível, faça de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele foi para além de si mesmo. E eu, Alessandro Urbano, e você? Tem um poema que diz que os rios não nascem para si mesmos, não correm para si mesmos, as árvores não comem os seus próprios frutos. Será que a gente foi feito para viver em roda de nós mesmos? Olhando para aquilo que eu quero, olhando para os meus sentimentos, para as minhas questões tão somente, enquanto as pessoas ao nosso lado estão perecendo? Porque hoje em dia está tão difícil, querido. Está difícil fazer qualquer coisa para o Senhor, está difícil, está pesado. Porque a gente tem olhado para nós, para aquilo que eu tenho feito. Dito isso, quero que você fique de pé em nome de Jesus. Nesse silêncio aí que você está, feche seus olhos. Comece a perceber a sua vida. Comece a perceber como que você está. Se você tem sido o seu próprio Deus em algumas áreas. Se você tem olhado só para você mesmo. Se você tem se cansado da obra do Senhor e se cansado na obra dele. Se você faz a obra porque não tem opção, ou se a sua motivação está em descompasso com a vontade de Deus.
o ministério não era um deleite para Jonas, mas era um fardo pesado. Jonas não tinha alegria no que fazia. O Deus da obra é mais importante do que a obra de Deus. Na verdade, Deus está mais interessado em quem somos do que naquilo que fazemos. Por isso Ele nos convida a essa mesa, meu irmão. Por conta da sua misericórdia, da sua graça em ação. E nós vemos essa misericórdia sobre a vida de Jonas e também sobre as nossas vidas. Somente através de Cristo. Somente através de Cristo. Nós podemos assentar a essa mesa. Quando Jesus nos convida à mesa, Ele pede para nós olharmos para Ele, mas também Ele pede para nós olharmos para os lados. Para além de nós mesmos. Para além de nós mesmos. Feche seus olhos, fale com o Senhor. Quero convidar o louvor, que a gente já vai passar para a ceia. Inclusive chamar as crianças também. Quem puder, recepção, ir lá chamar as crianças. E nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero pedir a Deus que o Senhor faça com que possamos olhar para além de nós mesmos. Que tire, ó Pai, todo o egocentrismo, todo o individualismo. Arranque de nós, ó Pai. Arranque do nosso coração tudo aquilo que não se assemelha contigo. Nós temos olhado demais, ó Deus, para a nossa vontade, para os nossos desejos. Nós temos olhado demais, ó Deus, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu desejo. Às vezes estamos cansados, ó Deus, da obra, porque temos olhado para o lado, esperando a aprovação de pessoas, e não temos olhado para o Senhor, autor e consumador da nossa fé. Porque nós fazemos, ó Deus, porque nós te amamos. Nós não fazemos para ser amados, mas nós fazemos porque te amamos. Nós fazemos, Senhor, porque te amamos. E se temos feito de forma pesada, nos mostre, Deus. Nos mostre a intenção dos nossos corações. E faça, Pai, que o nosso coração se alegre novamente. E que possamos proclamar do Teu Evangelho, das Suas boas novas. Porque nós temos olhado para nós, para o nosso bem-estar, para o dinheiro, para o trabalho, para os filhos, para a família. E tudo isso é importante. Mas muitas dessas coisas têm tomado o lugar que é do Senhor. Por isso nós nos arrependemos nessa noite. Nós nos arrependemos, Senhor, pedimos perdão ao Senhor. Pedimos perdão ao Senhor nessa noite. Perdoa-nos, ó Deus, como igreja, como Tua noiva. Perdoa-nos, ó Deus, porque temos feito somente o que nos agrada e não o que Te agrada. Temos feito, ó Pai, somente o que nos agrada e não aquilo que Te agrada. Mostra, Pai, aquilo que Te agrada, para além de nós mesmos. Para além de nós mesmos. Que possamos ser assim, ó Pai, que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor, Pai, o Senhor Deus venha nos permitir viver isso. Porque essa mesa que nós temos participado é uma mesa onde nós esperamos pelos outros. Onde nós não olhamos somente para o nosso estômago, mas nós olhamos para aqueles que estão também em necessidade. Faça-nos olhar, ó Pai, para Pontes Lacerda como o Senhor olha. Faça-nos olhar, ó Deus, andar nas ruas dessa cidade e desejar que ela se renda ao Senhor. Faça-nos olhar, ó Deus, ali no nosso trabalho, na faculdade, na escola, dentro da nossa casa, e desejar que outros desejem o Senhor assim como nós. Reacenda, Pai, essa chama em nosso coração, que não sejamos como Jonas que estava dormindo, que não sejamos como Jonas que estava reclamando, que não sejamos como Jonas que estava preocupado com seu status, com seu ego, mas que nós possamos gastar a nossa vida em favor de Ti. Que nós possamos gastar a sola do nosso sapato, a nossa vida, por amor a Ti, ó Deus.
por amor a Ti, ó Deus, que nós possamos gastar, investir a nossa vida no Teu Evangelho, não a nós, Senhor, não ao nosso ego, mas para além de nós, para além de mim, para além de nós. Nós não queremos fugir, ó Pai, da Tua presença, mas nós queremos viver, ó Deus, e olhar e contemplar a Tua presença na nossa vida. Em nome de Jesus, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.